preciosa! Ô, glória! Mais um episódio e eu tenho certeza que irá edificar a sua vida. Está conosco hoje a Gabriele. Gabriele, é uma bênção ter você aqui conosco nesta manhã e eu tenho certeza que a tua história irá falar com muitas mulheres, com muitas pessoas que precisam ouvir. Amém? Vamos começar já falando, já perguntando. Quem é a Gabriele? Bom dia, primeiramente. A Gabriele é uma mulher de 30 anos. Deus. Tenho 2 filhos, sou casada com o Gutenberg, que está aqui com a gente. Sou casada com o Gutenberg. Hoje eu tenho a minha empresa, que é o Winner Cakes. Já passei por muitas coisas na vida, apesar de ser nova. Novinha. E muitas coisas que hoje a gente vai falar aqui. Sou cristã desde novinha. Ai, desde novinha não, desde que eu nasci, né? Minha mãe criou a gente na igreja. E eu tenho certeza que isso me forjou para viver tudo que eu vivi e para hoje ter conseguido vencer, né? Passar pelo processo que foi o processo da perda do meu marido. Nossa. Tenho um filho, né? O Bjorn, que tem 6 anos. A Isabelle, que tem 3 anos. Trabalho. O que mais eu posso falar para vocês? Mas é isso. Uma sonhadora. Com certeza. Tenho muitos planos, projetos. Quero conquistar muitas coisas ainda, tanto profissionalmente, né, com minha família. E é isso. Essa é a Gabriele hoje. Você falou uma coisa muito importante, eu queria saber. Foi criada no Evangelho e isso te forjou. E como que foi essa tua infância na casa do pai, a tua juventude? Porque a gente já começa sendo forjado já desde pequenininho, né? Porque é igual a palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho, e a tua mãe te ensinou no caminho. E como foi a infância, crescer na casa do Senhor? Olha, foi muito bom, sinceramente, foi muito bom. Eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei fazer as coisas certas, né? Se você vai me ensinar o que é o correto, eu vou fazer aquilo ali, o que eu acredito, né? O que eu aprendi. E a minha mãe, ela nunca pôde ir à igreja porque o meu avô, o pai dela, proibia ela de ir. Nossa. E aí teve até uma fase em que ele falou para ela, ele construiu uma casa, né, para cada filho, e teve uma época que ele falou para ela, olha, ou você escolhe a igreja ou você escolhe morar aqui, porque se você não quiser, se você for continuar a ir à igreja, né, aqui você não pode morar. E aí a minha mãe decidiu morar em outro lugar, né? Passaram por várias coisas, várias situações. Então, acho que isso, né, desde novinha, eu não lembro a idade que eu tinha, mas devia ter uns 5, 6 anos quando isso aconteceu. E eu me lembro de muitos episódios, assim, né, com a minha mãe, a minha avó, meu avô batia muito na minha avó. Então, eram situações bem complicadas ali na família. E aí, a minha mãe ter tomado essa decisão, acho que acabou impactando também na minha vida, né? Com certeza. E aí, eu cresci na igreja, sempre participando das coisas, das peças, dos teatros, sempre fui muito comunicativa em tudo, gostava de participar, gostava de cantar, então estava sempre presente ali por dentro, né, das coisas. E aí, quando eu fiz 13 anos, a gente mudou de igreja. Eu era da presbiteriana, nós mudamos de igreja. E nessa igreja, eu conheci várias pessoas, né? Fiz vários amigos e tudo mais. E aí eu comecei a gostar de um menino nessa igreja. Né? Aquela coisa de adolescente. 13 anos. A paquera, muito bom. É isso. E aí eu comecei a gostar desse menino, a gente foi se conhecendo, só que lá... E os pais desse rapaz eram os pastores da igreja. É o negócio mais complicado. Só que eles tinham uma regra, que só podia começar a namorar com 16 anos se estivesse trabalhando, tinha que estar com um jovem aprendiz em algum lugar, tinha que estar trabalhando para poder namorar. Nossa. Tinha Mas essa em regra. parte é bom, né? Responsabilidade. Isso, né?
E aí, esse rapaz, ele foi arrumar o emprego, né, de jovem aprendiz, conseguiu emprego na Ponte, era CCR Ponte na época, e aí ele começou a trabalhar como jovem aprendiz nessa empresa, e a gente começou a namorar no dia do meu aniversário. Que legal. De 16 anos, porque tinha que esperar fazer 16 anos. Vocês esperaram direitinho. E esperamos, a gente chamava de tempo de corte, né, que era o tempo de oração. Ai, Então que só podia bênção. orar, conversar e não podia nada, né? aham. Beijar na boca, nada Nada disso. disso. Exato. Legal. Era no máximo uma mãozinha Muito bom. dada ali, escondido. Compromisso. Isso. E aí nós começamos a namorar com 16 anos, mas começamos a nos gostar com 14, né? Que eu entrei lá com 13, a gente foi se conhecendo, começamos Aham. com 14. E aí com isso a gente começava a namorar pensando em casar. Aham. Pensando no casamento, né? Vamos começar a namorar, nunca vamos separar, ter outra pessoa, não. Sempre procurando casamento. E foi assim que a gente fez. Buscamos o, né, compromisso, casar e tudo mais. Me casei com 22 para 23 anos com esse rapaz que era o Wiener, o filho dos pastores da pastores. igreja. Uhum. Nós juntamos dinheiro e eu trabalhei, na época em que a gente namorava, trabalhei nas barcas, CCR Barcas. Ele tinha sido transferido para lá, porque foi na época de transição, né? A CCR Ponte assumiu a barca, foi essa transição. Uhum. E aí ele foi para lá, foi efetivado lá, quando fez 18 anos. Então o salário já era melhor, né? E Aham. tudo mais. Aí, né, fomos construindo, compramos um terreno, começamos a construir uma casa, começamos a juntar dinheiro para o casamento e eu trabalhei lá nessa empresa. Fiquei 10 meses lá, eles tiveram corte, me mandaram embora na época. Aham. Eu era muito novinha, tinha 18 anos. E fui trabalhar em outro lugar, em outro, mas sempre fazendo doce para vender, porque eu fazia doce desde 2013. Eu era Nossa. muito novinha. E aí, com isso, eu fui, né, construindo isso, e ele sempre me incentivava muito a fazer os doces, né? A gente A sempre por empreender. dentro, isso, a empreender. Eu sempre ficava por dentro das coisas, né? Ah, tá na moda brownie, então vamos fazer brownie para Legal. vender. Aí eu comecei a botar brownie nas lojas de Casa do Biscoito, tem os brownies que Aham, vendem aham. hoje. Comecei a fazer em casa mesmo e botava lá para Nossa, vender. E que legal. levava para vender. Que show. Comecei a fazer isso lá. E com isso fui juntando dinheiro, né? Nós juntávamos para poder casar. Fizemos nosso casamento todo, foi tudo lindo, maravilhoso. E ele tinha um sonho de ir para o México na lua de mel. E aí a gente ficava assim, como que a gente vai fazer isso? É muito caro, é muito dinheiro e tudo mais. Ele falava, não, vamos, que é meu sonho, eu quero conhecer lá e tudo mais. E aí a gente conseguiu ir, compramos a passagem, que fomos legal. juntando dinheiro, ganhamos um presente, Que né? Ganhamos benção, presente aham. das pessoas. E fizemos a viagem de lua de mel para o México. Fomos conhecer a pirâmide lá de Chichén Itzá. E conhecemos várias coisas por lá, né? Legal. E foi um sonho, assim, realizado, Aham. né? Dele, o meu também, que acabou virando, Sim, né? aham, O sim, mesmo é. sonho. E aí nos casamos, né, e tudo mais. Com 6 meses de casamento, não, com 3 meses de casamento, eu comecei a assistir coisas na internet sobre anticoncepcional. De que fazia mal pra mulher, de que... E eu fiquei, Ficava estéreo. eu Um monte de fiquei coisa. apavorada com aquilo. Aí algumas pessoas no catolicismo também, né, ficavam falando que não era de Deus isso, que Aham. não sei o quê. Aí eu comecei, olha Deus, eu não vou tomar remédio não. Eu não vou tomar remédio, vou deixar a hora que o Senhor quiser que venha, vai vir uma criança, né? E aí, assim eu fiz. Com 3 meses, parei de tomar anticoncepcional. Conversei, né, com ele, com o Aham. Wiener. E parei de tomar anticoncepcional. Com 6 meses de casada, engravidei do Bjorn. E aí, gente, né, aquele desespero, né? A família, meu Deus, eles estão grávidos, que lindo. E aí, né, vivemos essa fase. E eu escolhi o nome da menina. Se fosse menina, seria o meu nome, né? E se for o nome que eu escolhi. E se fosse menino, seria o Bjorn. E o Bjorn era o Bjorn Ironside, que é de uma série dos Vikings, que ele adorava a série. E o nome Bjorn significa urso valente, aquele que suporta, aquele que resiste. Nossa. E aí ele
escolheu esse nome, né? Fomos vivendo aquilo. Como é que vai ser? Meu Deus, a gente tem que ter dinheiro, fazer as coisas. E eu fazia bolo. Nessa época eu estava fazendo muito bolo para vender para fora. Bolo por encomenda, né? E aí eu fazia bolo para vender, eu só estava fazendo isso. Aí foi quando ele, né, nessa empresa lá na CCR Barcas, eles marcaram a data de um chá de bebê que iam fazer lá, para poder juntar fraldas, né, e nos presentearem. E é muito bom, né? Maravilhoso, menina. Fralda para quem tá grávida. É presente ouro. E aí lá, nessa empresa, eles armaram, né, tudo isso. E no dia, um dos amigos dele lá foi lá em casa e levou um presentinho também pro Bjorn na época, né? Levou um presentinho e eu fiz um bolo. Minha mãe fez um empadão e ele pediu o pai dele para levar eles até o trabalho, para não ter que ir de ônibus, né? Com o bolo, com o empadão. Iam passar para pegar outra coisa também. E aí o pai dele chegou lá para buscá-los e eles foram. Aí, assim, eu tava em casa, eu tava dando faxina na casa. A gente não esquece, né? Você estava com quantos meses, né? Tava com 7 meses. 7 meses. Dando faxina na casa. 7 para 8 meses. Isso, dando faxina. Me deu a louca, eu quis dar faxina. Eu já ouvi isso. Mulheres que às vezes estão no final da gestação criam um pique. Já ouvi. Acontece, falam mesmo sobre isso. Já ouvi. E eu lembro que eu tava limpando o fogão. Aí uma tia minha, que não ia lá em casa, era assim, muito raro ela ir lá em casa, bateu no portão, aí eu fui atender. E o meu celular, e eu tinha mandado uma mensagem pro Viner assim, amor, passa na Ragazzo e compra coxinhas para poder dar mais, né? Porque a gente não tinha feito muita coisa. E aí eu falei isso pra ele e ele não me respondeu mais. Eu deixei o celular ali e fui dar a faxina que eu tava dando. A minha tia, que tava lá comigo, ficou lá me olhando dar a faxina. E aí começou a chegar mensagem no meu celular assim, qual o seu endereço? Me fala seu endereço. E aí eu falei, ué, gente, e nesse mesmo dia, quando ele chegasse do trabalho, ia ter uma festa lá em casa, porque o irmão dele estava indo morar em São Paulo. O Caio. Ele ia morar em São Paulo. E a festa ia ser lá em casa, uma festa de despedida. Então, na minha cabeça, as pessoas estavam querendo o endereço, né, para mais tarde. E aí essa minha tia, meio desesperada assim, né, para eu não ver o celular, para ninguém falar nada, ela conversando comigo. Aí não deu mais um tempinho, chegou a minha sogra no portão. E aí, quando ela entrou com uma outra pessoa, né, um irmão da igreja na época. E aí eles entraram, ela sentou no sofá, me sentou, e eu falei, gente, o que está acontecendo? É uma coisa boa. Assim, isso não passou nada na tua cabeça. Nada. Quando ela me olhou, que ela falou assim, minha filha, você vai precisar ser muito forte. Ela falou assim. E aí aquilo ali, eu falei assim, o que aconteceu com o Viner? Falei assim, e aí começou a passar na cabeça, sofreu um acidente, ele tá lá, né, no hospital, preciso ir lá ver ele. E ela deu aquela respirada, né, e falou, o Viner morreu. Meu Deus. E aí eu falei, não acreditei, né, eu falei, não. Meu Deus. Morreu? Como assim? E a mãe dele. Isso que eu ia falar, imagine, a mãe dando a notícia para você. A mãe dele. E aí eu fiquei sem acreditar na hora. A ficha não cai. É uma coisa que você tem que processar, né? E eu só comecei a entender quando eu vi o meu pai chegando. Quando meu pai chegou e eu vi meu pai chorando, aí foi tipo assim, aí eu caí em lágrimas mesmo e foi uma coisa que doeu muito. E na hora eu lembro que eu segurei a minha barriga assim e falei, filho, a gente tá junto. Meu Deus. Eu falei, mamãe tá aqui com você e tudo mais. Chora todo. Aí eu segurei, né, ali e falei, eu tô aqui com você, a gente vai vencer. E eu junto com ele, tava doendo, né? Só que eu precisava que ele não sentisse aquilo de alguma forma. Tudo bem. Porque tava tudo bem. A mãe quer passar isso pro filho. É impressionante, né? Que desde quando a gente tá grávida já vem aquele sentimento força, de proteção. De proteção. De proteção. Como de que proteger. mulher, né? E aí, depois daquilo ali, tudo
virou de cabeça para baixo, né? Virou de ponta cabeça, assim. Aí eu comecei a... Aí foi um ciclo, né? Porque eu queria vê-lo, só que eu não podia. E aí tinha que esperar, né, o enterro que ia ser no outro dia. E, enfim, aí fomos, né, ao enterro e foi algo bem difícil, assim. Tenho uma enfermeira na nossa família e ela ficou muito ali cuidando de mim, né? É porque é uma preocupação grande, você gestante de 7 meses. Isso, as pessoas estavam pressão, preocupadas, isso. Ela me deu uns remédios lá de pressão para eu poder, né, ficar bem. E aí foi horrível, né, esse momento. Mas em todo momento eu vi que o Senhor estava presente, sabe, com a gente. Tanto comigo quanto com os pais dele. Sempre foram muito íntegros. Os pais do Vini, eles sempre foram muito legais comigo também, sabe? E eles passaram por isso também, viveram essa dor também de baixo. E foi acidente? Ele levou um tiro de bala perdida. Nossa. Eu não passei por essa parte, né? Foi um tiro de bala perdida. Tava tendo... como que chama? Operação. Teve um roubo de carga e aí tava tendo operação. O pai dele ouviu os tiros e foi tentar sair ali foi no portão do Rosa. Nossa. Foi tentar sair e aí nisso foi um tiro. Atingiu o tiro direto no peito dele. Nossa. Deus. Aí, é uma coisa que a gente fica assim, como isso, né? Tem gente que leva 15 tiros e não morre, não acontece nada. Então, é isso que me faz pensar que é por um propósito de Deus mesmo, né? E não, ele morreu para que se cumpra algo na minha vida. Não acredito nisso. Acredito que seja mesmo para algo que o Senhor quer fazer. Às vezes, para edificar a vida de outras mulheres. E se for para ser isso, amém também. Porque no momento é muito difícil processar isso tudo, né? Sim. A dor é muito grande. A perda é muito grande. Sim. Momento frágil. Você imagina? E foi para um chá, para um momento de alegria. Sim. E, de repente, no trabalho dele, todo ceifada. mundo ficou chocado, assim. Ninguém acreditava. E o Vini sempre foi uma pessoa que sempre teve amizade com todo mundo. Ninguém tinha uma pessoa que não gostava dele, sabe? Sempre falou com todo mundo. Então, foi algo, assim, bem, bem impactante para todos, para todo mundo que conhecia ele, né? Que tinha essa convivência, né? E aí, depois disso, né, passei por esse período do luto, ainda grávida, minha médica acompanhando. E eu lembro que eu fui numa consulta, era em Niterói, a minha médica. Eu fui numa consulta com a minha mãe e lá eu recebi uma mensagem do trabalho dele, né? Porque eles também ficaram preocupados em relação ao plano de saúde. Porque existe, né, as leis, né? É verdade. Pode ficar até 30 dias, pode, né? E não tinha como eles esticarem para eu poder ter o filho no plano de saúde, né? E ele continuar com aquilo ali. Aí eles me chamaram lá, a moça da RH me ligou e falou: Gabi, você pode vir aqui, se tiver com alguém para vir com você. Não, tudo bem, estou aqui por Niterói e vou até aí. E aí, muito engraçado que a gente pegou a barca. Eu sempre pegava a barca, né? Eu trabalhei lá também. E nesse dia, tinha um rapaz tocando violão dentro da barca. E aí ele começou a tocar o violão e começou a cantar aquela música assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E aí eu comecei aí que eu chorava mesmo, né? Que aí entra... Porque eu nunca parei e falei assim: Deus, por que você fez isso comigo? Eu não parei para falar. Não questionei, eu não queria questionar. E aí quando essa música começou a tocar, eu falei assim: como assim, Deus? Eu sempre fiz tudo certinho. Sabe? Eu sempre estive ali, sempre estive na igreja. Poxa, a gente esperou para casar. Fez tudo certo. Sabe? Caminhamos injusto, exatamente. Né? Mas não é. E aí, quando eu cheguei lá, na empresa, né, na sede, o chefe do RH veio e falou: olha, Gabi, a gente não conseguiu manter vocês no plano de saúde, não vai dar para fazer isso, mas o diretor falou que era para a gente te contratar hoje. Glória a Deus. E aí...
a provisão do Senhor. Nossa. Sim, aí aquilo ali, aí a música fez todo sentido, né? E aí eu olhei pra minha mãe, e minha mãe começou a chorar mais ainda. É porque gestante, Isso, contratar uma gestante... aí eu estava com 8 meses. 8 meses. Exatamente. E aí esse foi o Foi pra processo ajudar lá, né? mesmo, né? Esse foi o processo lá e a médica do trabalho também falando sobre isso. E aí a médica, o que eu vou botar aqui, gente? Que ela tá grávida. Mas aí foi isso, eu vi assim a mão do Senhor mesmo, O né? cuidado Porque do Senhor. e aí eles falaram, ó, você vai ser contratada hoje e daqui a 4 meses você volta aqui pra gente conversar de novo. E aí eu falei, tudo bem, mas enquanto isso você vai ficar em casa e recebendo auxílio maternidade. E todos os benefícios que a gente tem aqui você vai receber também. Nossa, E aí que tremendo. eles tinham um vale que era muito bom, né? Alimentação e tudo mais. E aí meus pais não trabalhavam de carteira assinada também. Então eles vieram morar comigo. Nós nos mudamos porque eles moravam dentro de uma comunidade. E eu nunca gostei, né, de morar lá e tudo mais. E aí depois, ainda com a situação do tiro, né, aí que Ficou foi mais pior traumatizante. ainda. Ficou mais traumatizante. E lá era tiroteio com frequência, né? Então, assim... E aí eu falei com eles, não, eu não quero ficar aqui, eu não queria ficar lá na casa onde eu morava com o Vini. Aí fomos morar numa casa ao lado da minha sogra e do meu sogro, né, dos pastores. Eles me ajudaram lá também a alugar a casa, me ajudaram também com o custo ali, né, de tudo. E aí meus pais vieram morar comigo nessa época. Aí também a vida deles dois foi toda embaralhada, né? Mudou a vida de Juntamos todo tudo, mundo. mudou a vida de todo mundo, exatamente. Mas eu louvo muito a Deus por ter eles. Eles até hoje são nosso braço, né, amor? Com as crianças e é muito bom, né, tê-los por perto. Esse momento foi muito difícil, né? Momento de luto, de perda. Esse processo, como a gente vê que você é uma mulher de fé. Num momento difícil, todas as coisas cooperam para o bem. E você conseguir raciocinar, não, tem algo bom nisso tudo, né? A gente vê que você é uma mulher de fé. Mas o que você pode trazer para a gente, assim, o que você aprendeu nesse período de que você passou por esse processo, o que isso acrescentou na tua vida como mulher de Deus, assim, o que você pode passar para a gente nesse sentido? É assim, é algo que, como eu falei no início, eu acredito muito que ter vindo da igreja, né, ter nascido num berço evangélico, me fez ter reservas, né? Amém. Foi até isso eu falei numa página. Eu criei uma página que se chamava Vem, Preciso Te Contar, nessa época. Que aí eu botava textos, fotos e tudo que eu estava vivendo naquela fase. A página ainda fica lá no ar, só que eu não posto mais. Mas eu postei uma palavra uma vez sobre as reservas, né? Que a gente precisa disso. Porque passar pelo dia mal, a gente vai passar. E todo mundo vai passar, né? Como a gente estava conversando aqui, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma situação, né, de desespero uma hora. Mas as reservas que haviam dentro de mim, sabe? Me fizeram resistir isso, passar por tudo isso. Porque se a gente deixar para buscar quando a gente estiver num momento difícil... Aí eu acho que é mais difícil, né? De passar, mais difícil de vencer. Acredito que isso eu vou levar para minha vida. Amei. Forte. Vou levar para minha vida. Muito assim. forte. E eu sempre, como eu falei, eu sempre estive em tudo da igreja, sabe? Sempre busquei participar, sempre busquei ouvir as palavras, ouvir e buscar comigo também. E você não culpou Deus. Isso acontece muito, né? Às vezes você está passando por alguma coisa e aí você fala assim, Deus, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? E aí larga a igreja, esquece do que fez na igreja e abandona tudo, não é, pastor? Né, missionário? Não, larga o Senhor. Hoje as E pessoas, por muito pouco, já estão abandonando o Senhor. Agora, eu achei incrível essa palavra reserva. Como é importante nós termos a reserva.
Pro dia mal, né? Pro dia mal. Reserva pro dia mal. Porque, assim, é o que a gente sempre fala muito lá no trabalho de oração, né, Deise? Que como é importante a gente estar nos trabalhos de oração. Isso aí. De estarmos envolvidos na casa do Pai. E estarmos executando o nosso chamado. Porque a gente vai criando reservas diante do Senhor. A resistência. Né? A intimidade com o Senhor nos traz essa reserva. Isso aí. Né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Foi um vale que você passou, mas você sentiu que o nosso Pai estava contigo. Glória a Deus. Que o nosso Pai estava cuidando de Glória você. a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu acho tão lindo, Gabriele, porque você estava em um momento mais lindo da tua vida, que era a gestação, e mais frágil da tua vida. Porque os nossos hormônios também, tudo alterado. Mas você amava Jesus. O teu amor por Jesus chega a me dar vontade de E ela chorar. transmite paz. Transmite paz. Ela tem um riso que, acertando aqui com você, é um privilégio estar aqui com você. Você transmite paz. Transmite paz e alegria. E quando o Vini nasce? Quer dizer, vocês descobrem que é menino já no nascimento ou não? Antes? Aqui. Esqueci. Com 3 meses, né? A gente descobriu que era um menino. Fizemos aquele... Aí já sabia que era um homem menininho. Ele soube que ele teria um filho menino, isso. Glória. E aí o Bjorn nasceu. Como né? é o nome? Foi Bjorn. Bjorn. Bonito, né? Forte. Como é que é o nome? Como é que é Forte. mesmo o significado? Bjorn? Urso valente. Urso valente. Olha que gente. Forte, aquele que resiste, Guerreiro. aquele que suporta. Ai, meu Deus. Olha como que Deus faz, A mensagem, né? O né? nome, já a que história ele dele. seja valente. Oh, glória. É a história dele. Aleluia. ele já Exaltado seja o sabe. nome do Senhor. Aleluia. Ele Que conhece lindo, a história né? dele. Orgulho do Então, pai. E assim, e a caminhada... E aí segui, né, por aí, depois dos 4 meses, retornei à empresa e falei com eles que eu optaria por voltar, né. E naquele momento, profissionalmente falando, parecia que eu estava retrocedendo a menina de 18 anos, que trabalhou lá na bilheteria. E aí eu trabalhei um período lá na bilheteria e assim, eu tinha a minha empresa, né, o nome na época era Adocicadous, que era o nome da minha empresa, Adocicadous. E aí, naquele momento, eu falei, vou dar uma pausa nos doces, porque hoje eu preciso do plano de saúde para o meu filho, para mim, preciso desse vale alimentação para comprar comida, né, e tudo mais. E aí fiquei nessa empresa. Quando foi em novembro, lembra da data? Em novembro do mesmo ano, o Gutenberg me conheceu lá. Que é o seu esposo Que é o meu esposo hoje. E aí ele me mandou uma mensagem, né? E aí falou assim, acho que eu te conheço, né? E tudo mais. E a gente começou a conversar. E aí, depois de um tempo conversando, uma amiga minha, que eu mostrei a conversa para ela, falei assim, amiga, esse menino trabalha lá, eu vou até passar o contato dele para Gabriel, que é um amigo meu, vou passar o contato dele para Gabriel, porque ele, né, tá afastado da igreja, então vamos trazer ele, né, para a igreja. Aí minha amiga falou assim, amiga, ele tá de olho em você, esse menino. E aí, na época, eu falei, não, ele não é doido. E eu falei com ele, né, eu falei, tem certeza disso que você está fazendo? Porque... vou ser muito sincera, eu não estava procurando ninguém. Não era um momento que eu estava procurando ninguém. E aí, ele ter aparecido, hoje eu entendo como que ele fez parte do meu processo de cura também. Como eu precisei dele. E quando ele conta sobre como ele me viu, ele falou, eu vou casar com essa menina. E aí, eu falei assim, cara... Eu acho que Deus está nesse negócio. E a gente foi se conhecendo, né? E o Bjorn já estava bem pequenininho. Eu falei sobre tudo para ele. Tem certeza? Olha a minha história. Olha o que eu acabei de passar. E por a gente trabalhar na mesma empresa, né? Muita gente falaria. Muita gente... Julgaria. E eu tenho certeza... eu tinha certeza que muita gente também julgaria por eu não ter ficado 5 anos viúva.
sabe? Eu tinha certeza que isso ia acontecer. E aí eu conversei com os meus sogros na época, né, os pais do Vina, e falei, gente, está acontecendo isso. Conversei com meus pais. E era muito engraçado, que eu conversava com as pessoas e a gente chorava, né? Que a gente ficava, meu Deus, isso está acontecendo, mas não sei, né? E aí a gente passou pelo nosso processo também, de se conhecer. Eu vi no Gutenberg alguém íntegro também, alguém que poderia ser o pai do Bjorn, que cuidaria da gente também, né? E hoje ele é essa pessoa, né? É o Senhor restaurando, né? Isso, a restauração que não tem tempo, não tem hora, a restauração. na hora do Senhor mesmo. E a gente precisa estar aberto também para Isso esse aí. tempo, porque eu poderia muito bem ter me fechado também. E ter falado assim, não, eu vou ficar viúva, tenho que ficar pelo menos 5 anos, porque eu recebi muita mensagem assim também. Gente, mas 5 anos, meu Deus. Eu recebi muita mensagem de muitas mulheres, quando eu postava, né, falavam para mim sobre o processo de luto delas, do tempo, né, que até hoje eu não consegui me relacionar com ninguém, até hoje. E aí eu vi também a mão do Senhor sobre isso, porque pra gente conseguir realmente, o Vini, ele foi meu primeiro namorado, ele, sabe, eu casei com ele e ele era o amor da minha vida, que seria para sempre. A gente ia construir nossa história, a gente tinha uma família, né? E na nossa cabeça é isso, a gente vai ficar com aquela pessoa, né? A gente esquece do até que a morte nos separe, que a morte pode chegar antes do previsto. E aí isso também eu vi, sabe, a mão do Senhor. E assim, a gente passou por muita coisa, a gente se separou numa fase também, né? Foi um tempo de crescimento para os dois. E conforme fomos crescendo, né, o Bjorn começou a reconhecer nele pai também. Teve a figura paterna. Isso, teve a figura paterna. E isso alegrou muito o meu coração também, porque o Bjorn precisava muito disso. Da figura paterna. Da figura paterna. E hoje é muito engraçado que eles são super, super flamenguistas, os dois. Gostei, já gostei dos dois. Também. E aí o mais engraçado também é quando eu tenho a ideia, assim, né, de botar o nome do Wiener na minha empresa de doces. O que acontece? Fiquei lá nessa empresa, né, e aí eu comecei a ser promovida. Comecei a crescer lá nessa empresa. E também foi algo que eu tenho certeza que foi Deus que estava ali, sabe, movendo aquilo, porque, como eu falei, parecia que eu estava retrocedendo, né? E aí tinham amigas minhas que estavam lá desde aquela época que já estavam em outro lugar, né? E aí eu comecei a crescer lá dentro e o Gutenberg sempre falando para mim, você tem a cara do negócio. Você tem que fazer doce. Não, vamos fazer doce. Você tem que empreender, você tem que... E teve uma época que eu falei assim para ele, não, eu não quero fazer doce mais, não quero ser vista como a Gabi dos doces, da Gabi dos bolos. Passei por uma fase assim. E aí, quando eu tive, né, essa ideia de colocar o nome da empresa com o nome do Wiener, para honrar a memória dele, né? Não é que ele está vendo, não. Mas do nosso coração, o carinho que existe, o amor que existe. É a sua história. E aí, de colocar, quando eu falei com ele não deu contra. Aleluia. Sabe? Isso tudo, né? E aí, mais uma vez, eu vendo que, caramba, Deus, foi o Senhor que botou realmente ele na minha vida, né? Porque se eu falasse isso para outra pessoa, sabe? Tem pessoas o cara que não iriam aceitar. Não iam aceitar, não iam entender. E aí ele entender a minha história, né? Aceitar a minha história, entender, já é 100% uma resposta de Deus para mim. E aí hoje a gente tem essa empresa. Qual é o nome da empresa? A gente chama Winner Cakes, que é o winner, né? Porque o winner é vencedor, é o número 1, né? Quando chega em primeiro lugar, é o winner, né? O campeão. Com R no final, winner. Winner, E aí são os bolos vencedores, os bolos eu campeões. não vou nem me atrever a falar. Calma aí. Winner Cake. Isso, Winner Cakes. Winner Cakes. Esse é um milagre que está acontecendo. Mas que bênção, Gabriele. E aí eu saí dessa empresa onde eu estava, né? Também ninguém acreditou, porque eu estava num cargo bom, estava ganhando um salário bom, tinha passado, né, pelos crescimentos da empresa.
E aí foi a hora que a gente, depois de muita conversa, muita oração, muito... a gente teme, né? A gente teme muito A quando... mudança traz medo, né? Isso. Sair do conforto, da zona de conforto. Isso, dá um medo, dá um certo... Mas, ao mesmo tempo, sempre Deus dava umas respostas pra gente, de que, vai, porque, entendeu? Vai dar certo, vai, bota a cara que vai. E aí, nesse processo de sair dessa empresa, mais uma vez, Deus com a mão dele sobre a gente. Aleluia. Como eu falei, o diretor da empresa que mandou eu me contratarem, né? E aí, nessa saída da empresa, eu saí pela mesma porta que eu entrei. O diretor da empresa aceitou meu pedido de me mandar embora. Glória a Deus. E aí foi algo assim também que era impossível na visão de todo mundo, né? Mas a mão de Deus também estava ali. Gente, exaltado seja o nome do Senhor. Em todo momento. E hoje a gente tem a empresa, né? O Winner Cakes. E tem quanto tempo a empresa? Olha, se contar desde Não, 2003... quanto tempo agora que você A Winner reabriu? Cakes, nome, né? 24... Não, com o nome. Você lembra quando foi? 2 anos. Deve ter uns 2 Olha, anos. todo mundo fala que é uma delícia. Eu não deu tempo de eu trazer, eu até falei. Não sei quem passou em frente. Não sei se foi Luísa que passou e Bruno que passaram. Ou foi Janaína, não sei. Gente, olha só, a loja tá lotada. Glória a Deus. Deve ser. E é você mesmo que faz, Gabriel? Sim, sou eu mesma. Nossa. Hoje a minha mãe está trabalhando comigo também. Que a minha mãe era boleira, né? Minha mãe fazia aqueles bolos enormes. Então foi você talento herdou de esse família. dom Isso. familiar. Foi de família. E aí, hoje ela trabalha comigo. Nós estamos... assim, gente, é meio louco, porque a gente está no início de um boom, né? Na verdade, porque o Festival de Fatias, que é o que a gente faz todo sábado na Praça São Miguel, a gente deu muita visibilidade pra gente. Então, foi algo que... Como é que é todo sábado? Isso, nós não temos loja física. Não tem loja Não, física. eu Vocês vão pro local. Eu tenho um Que ateliê legal. hoje, Que que legal. junto com uma amiga, nós montamos esse ateliê, que é na casa de uma da mãe dela, né? Uhum. E aí, nós montamos esse ateliê para eu poder produzir os bolos, porque eu sempre fiz em casa os doces. E fazer doce em casa é uma loucura, ainda mais com 2 crianças. Imagino. Não sei se vocês conseguem imaginar essa loucura. Uhum. E fazer doce em casa é uma loucura. E aí eu tive a oportunidade de ir, né, montar esse ateliê, que era também um sonho. E esse festival de fatia era algo que a gente tinha um desejo de fazer. Começamos a fazer tem 1 mês e meio. 1 mês e meio. Então, todo sábado Todo vocês sábado. estão... Aonde? Na Praça São Miguel. Praça Gonçalo. São Miguel. São Miguel, em São Gonçalo. É na frente do cemitério São Miguel. E qual o horário? A partir das 5 da tarde. Agora, Ai, minha filha, se prepara. Meu Faz Deus. bastante fatia. Me deu até A gente vontade está de- aumentando, né? a gente está aumentando a produção, porque realmente, assim, nós tem 2 meses e pouquinho, né, que eu saí dessa empresa para me dedicar 100% a isso, né, aos doces. E de lá para cá, a gente já está com a página crescendo, já tem mais de 10 mil pessoas lá Que com a gente. bênção. Que legal. E aí a gente tá assim, nesse momento aí, né? Nessa vibe de não, vamos fazer, vamos conquistar mais gente. Que benção. Pra glória Engraçado de que Deus. hoje no trabalho de oração, na quinta-feira, hoje não, na quinta-feira que passou, a gente estava falando sobre sonhos, né? E até a Deise cantou, se tentaram matar os seus sonhos. Verdade. E como que isso liga hoje, né? Porque assim, eu tenho certeza que um dia você pensou que os seus sonhos Verdade. estavam mortos, né? Que não teria mais Verdade. solução. Porque a gente vive muito o cenário no momento, né? Porque tudo que você passou, a gente entra dentro de uma cova, a gente se fecha. E como que é lindo que no decorrer você hoje tem realizado o seu sonho. Né? Você hoje, como que Deus tem levantado você, restaurou a sua família,
restaurou a sua vida profissional e isso não tem preço, né? E eu quero dizer, você, mulher, que está aí nos ouvindo, que pensa que os seus sonhos estão dentro de uma gaveta e que não vai sair da gaveta, que hoje você possa analisar a história da nossa irmã Gabriela, porque ela é uma mulher que passou por tantos processos, mas ela não deixou os seus sonhos dentro da gaveta, não. Ela abriu a gaveta, ela acreditou, porque o Deus que nós servimos é um Deus que restaura, é um Deus que restitui e é um Deus que faz coisas grandes. E eu tenho certeza, Gabriela, que é apenas o início. Oh, aleluia! E eu tenho certeza que o nosso Deus ainda vai espalhar o nome de vocês, para muitos lugares. Amém. E vai te honrar, vai continuar te honrando. Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. E assim, e tem encomendas também, ou não? Tem também, tem encomendas. Além desse festival de fatias. Eu trabalho com encomendas também. Nos outros dias a gente se dedica, né, às encomendas. Nesse momento, nosso tempo está assim, sendo muito tomado pelas fatias. Mas a gente ainda tem algumas agendas para encomendas, sim. Em meu telefone, que eu posso deixar depois. Depois você deixa isso aí. Para a gente estar passando, que com certeza vão ter muitas pessoas perguntando, né? Onde que fica? Eu quero saber. Nossa. Esse é um assunto muito importante, né? Muito interessante, que é do empreendedorismo. E muitas mulheres, às vezes, estão nessa situação, quer mudar de vida, está numa empresa difícil, às vezes está passando por algum tipo de abuso, às vezes precisa sair, mas não tem coragem, né? Porque está ali preso, fica na inércia, com medo de avançar, tem talento. Tem talento, mas não consegue sair da inércia. E aí, qual o conselho que você dá para essa mulher que precisa reagir, mas a dor fez parar? Eu estou falando aqui de situações de que... Estou falando de dor. A gente entende que há uma situação. A gente falou aqui do Jamal, né? Tem situações que paralisa, né? Você passou por uma dor, é muito difícil. Mas aí, como reagir? Como sair desse luto, dessa tristeza? O que, na sua opinião, né? Na sua fala. É exatamente isso, né? Reagir. Até o que a mãe do Vini, ela tem esse lema, né? Reagir. Ela faz até um encontro de mulheres que o nome é Reagir. Porque é isso, mulheres precisam reagir. E é exatamente isso. Você que está ouvindo isso, você que ouviu a minha história aqui, que talvez esteja passando por esse momento de luto, um momento de perda. Talvez não tenha sido do seu marido, mas alguma outra perda que mexeu com os seus sonhos, com os seus projetos, com algo que você queria muito e hoje não consegue mais. Existem muitas mulheres assim, né? Como eu disse, na época eu recebia muitas mensagens de mulheres assim. Então, é isso, reaja. Existe um versículo, né? A palavra de Deus fala, que não é clichê os versículos da Bíblia, mas é aquele que fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Glória e é o bom ânimo que a gente precisa ter. Porque eu venci o mundo. Então, Jesus já venceu. Jesus já está lá na frente. Jesus já estava muito além desses meus 10 mil hoje, por exemplo, da nossa alegria. Já está na frente de vocês também, sabe? Desse projeto Fala Preciosa. Ele já está na frente do seu projeto também. Ele já venceu o medo, ele já venceu o luto, ele já venceu a dor, ele já venceu. E você precisa reagir. Reagir à palavra. Linda. A gente tem uma amiga, né, que ela falou uma frase uma vez, que é assim: a sua dor não pode ser maior do que o seu chamado. Sim. E aí não é só para o evangelho, né? Eu tenho meu chamado, eu estou cumprindo meu chamado. Mas né, sobre o empreendedorismo. Você também foi chamada. Se você tem um talento, se você tem um dom, vai. Porque nós liberamos agora uma palavra: Deus é contigo. Amém. Em nome né? de Jesus. Às vezes ela está precisando só de um empurrão. Porque são mulheres que têm tantos talentos, né? Você faz bolos doces, deliciosos, e às vezes tem uma costureira. O café, conta a história do café, da moça da fila. Sem fazer nada. E aí ela... Porque às vezes tem mulheres que
que acham que não sabe fazer nada, né? Aí o nosso pastor sempre dá esse exemplo, que havia uma mulher que ela falava, eu não sei fazer nada na casa do Senhor, na obra, né, de Deus. Direcionada à obra. E esse pastor falou assim, mas o que você sabe fazer de melhor? Aí ela falou assim, o que eu sei fazer de melhor é um café. Aí esse pastor falou, então vai ser esse café que você vai usar para fazer a obra do Senhor. E o que ela começou a fazer? Ela pegou uma garrafa de café e começou a evangelizar com um cafezinho. Ela ia para as portas dos bancos, né, para alguns outros lugares, e dava o cafezinho, que era o melhor que ela sabia fazer, e falava de Jesus e chamava para vir para a casa do Senhor. E um dia, uma pessoa chegou na igreja e falou assim, aqui é a igreja da mulher do cafezinho? Isso é muito legal. E as pessoas, não, é aqui. E naquele dia essa pessoa aceitou a Jesus Cristo. Né? Então, o que eu quero dizer? Né? Qual é a coisa? Às vezes nós sabemos fazer algo, mas nós temos medo de fazer aquilo. Porque acha que é pequeno. Que acha que é pequeno. E Deus quer te colocar no grande, começando no pequenininho. Glória. Né? Amém. Então, assim, tem mulheres que estão aí achando que não tem mais jeito. Eu não sei fazer nada. Não, comece naquilo que você sabe. E Deus vai tornar algo grande. Amém. Não é? E é como você falou, e tem que reagir. Porque, às vezes, no momento da dor, que é o momento do luto, realmente a gente não consegue reagir muito. Mas nós não podemos ficar na paralisação para sempre, né? Porque Deus tem coisas grandes para nós. E você é um exemplo disso, Gabriele. Hoje é uma empresária. É. Venceu no empreendedorismo. E desde não para mais de falar essa palavra, gente. Ela gostou. Glória! Gostei da palavra. Fala de novo. Empreender. Isso. Nossa. Aí. O quê? Em quê? Mas você tem muitos talentos, tá, Deise? Mas o legal disso é que mulheres, né, mulheres talentosas, como a gente pode fazer tudo com propósito, amém. Né? A gente pode fazer dentro da igreja, fora da igreja, tudo amém. Com propósito, sabe? Direcionando, apontando para o que mais importa, né? Que é o Senhor, que aquele amém. Que está sempre com a gente. Aleluia. Então é maravilhoso. Amém. Esse projeto de vocês também, amém. Que aponta para o Senhor, então, amém. E que tudo na nossa vida, né? Seja empreendendo, seja na nossa casa, seja cuidando dos nossos filhos, porque tem gente que vai empreender, né? Que tem o dom do negócio, tem gente que não, e que, foi para isso que aquela pessoa ali nasceu. Então, isso é muito legal. Glória. A gente já está encerrando, né? Eu acho que essa história foi muito marcante. E vai edificar muitas mulheres, vai edificar homens também, vai edificar jovens também. Verdade. Porque você falou a tua idade, eu posso falar. Você tem apenas 30 anos, como você iniciou, né? 30 anos, mas com uma bagagem, com uma experiência, né? Com uma história de vida. E nós estamos encerrando. Eu sei que você já falou muito para essas mulheres, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho. Deixasse. Podia ser até só um versículo, pode ser uma frase, né, que depois a gente vai estar orando, para a gente ouvir só mais um pouquinho da Gabriele, né? Falar para essa preciosa aí que está nos ouvindo. Amém. Então, mulher, você que está assistindo esse vídeo, o que você precisa hoje é reagir. Aleluia. Reagir porque o Senhor ele tem pressa em nos abençoar. Nós estávamos falando sobre isso, o Senhor tem pressa e às vezes só falta o seu passo de fé, o seu passo de segurança, de confiança no Senhor, naquele que pode fazer por você. Naquele que é capaz de fazer você superar, de fazer você passar por essa fase, por esse processo e chegar no final disso vencedora. Eu ainda estou no meu processo. Estou vencendo cada dia, né, o empreendedorismo, porque é um processo, mas eu tenho certeza da minha vitória porque eu estou ali no Senhor, sabe? É Ele quem está me direcionando, é Ele que é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É o Senhor, é o Senhor. Então, confie nele, porque ele fará.
Amém? Amém. Oh, glória, aleluia. Vamos terminar com uma oração. Muito bom. A diaconisa Deise vai estar orando e profetizando Amém. sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo. Amém? Amém. Feche seus olhos, então, nos acompanhe nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento de estarmos aqui na Tua presença. Porque a Tua presença está aqui, a Tua presença esteve conosco durante esse dia. E eu quero te agradecer por isso e te glorificar, Senhor, por isso também. Nessa hora, Pai, que essa bênção, que essa presença que nós estamos sentindo aqui venha alcançar cada um, Senhor, que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Pai, quem agora colocou o podcast, está lavando louça, está arrumando a sua casa. Pai, que ela venha ser abençoada agora e que o Senhor venha revelar aquilo que é para ela fazer. Aleluia. Revela agora, Senhor, se é para ela costurar, se é para fazer trufa, se é para fazer pizza, se é para fazer torta em pote, torta salgada no pote. Eu profetizo agora em nome de Jesus uma unção de ousadia sobre a vida de cada um que está sob esse processo de cura, Senhor, e que está nos assistindo ou nos ouvindo nessa manhã, nesse dia, Pai. E eu te glorifico pela vida da Gabi, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fortaleceu a tua filha, que o Senhor, Pai, restituiu a tua filha, os sonhos, os projetos, e a gente vê a tua presença nela. E eu te agradeço pela família dela. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Deixa eu falar no microfone. Empreendedorismo. Acabou. Fala, Preciosa! Você que gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com uma outra mulher, com uma outra preciosa para ser edificada também.